Olá, estamos começando mais um programa. Essa chuva que veio de repente, veio assim assustadoramente e deixou muita gente desabrigada, deixou muita gente... Ô, João, tá vendo aqui meu microfone? Eu tô vendo lá agora meu microfone, parece que eu tô num varal, daqueles varal de arame farpado lá da favela, com a minha roupa. Olha como é que pode um troço desse. Você mexeu nada, arrume aí. Só um pouquinho, telespectador. Tava bonito, vai ficar teu zóio com uma maquiagem... vai ficar bonito teu zóio com uma maquiagem eterna, roxa. Agora tá melhor. Você quer me derrubar? Esse cabelo é meu, comprei, paguei, é meu. Ué, vai se meter com o meu cabelo agora? Olha o teu pra falar do meu. Ó o roto. Ah, tem gel. Não sei se banha. Ei, Júnior, não sei se é azeite agora. Azeite não, óleo virou gel. Aquele óleo de cozinha que sobe depois que frita a mandioca. Obrigado. Ainda bem que tem você, Júnior, para me incentivar e me animar aqui nessa emissora. Ó, eu quero ler antes uma coisa aqui para vocês todos, ó, estarem nos assistindo agora através do Facebook. Gostou dessa, Júnior? Facebook da TV Vila Velha e o Facebook Facebook e a página da Queen Bailéu. Facebook não, é a página da Queen Bailéu. Retardado. O cara quer que eu leia errado. Mesma coisa não. Eu tenho 8 Facebook e só tenho uma página, que é da Queen. É a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, eu não colocava lá. Facebook, WhatsApp, Instagram, não é? O cara só porque acha que eu sou meio burro vai me enganar. Eu tenho 3 faculdades, isso mesmo. Ó. YouTube, depois que acaba, você vai seguindo lá, e assinar o canal da TV Vila Velha. Assinar ou assistir? Tem que assinar? Tem que pagar? Ó, assina o canal da TV Vila Velha. E também você manda comentário, mande seu nome, o seu recado, o seu bairro. Então nós vamos fazer o seguinte, já que a pessoa não fez o sorteio, né, que começou a fazer e não fez mais, nós vamos sortear então agora já 5 convites para hoje. Já, manda o nome, nós vamos deixar o nome na portaria. 5 para hoje, que é a festa Segue o Funk. E você pode escolher, ou para hoje ou para amanhã. 5 para hoje e 5 para amanhã. E 5 para domingo. Então você pode escolher 5, 5, 5, o que você quiser, se diz lá a data, ok? Então lembrando, voltando ao assunto da chuva. Ficou melhor agora mesmo. Esse cabelo não vai ter jeito mesmo. Isso aqui... Olha que eu fui lá no cara, o cara deu um jeito, aquele dia ficou bonitão, né? Agora acabou. Hã? É, né? Olha, ó, muito obrigado, Júnior. O Júnior me enche meu ego de alegria. Mas, você, João, você mora lá no buraco da Ronda. O que quer saber de cabelo? É ou não é? Nada contra quem mora no buraco da Ronda, pelo amor de Deus, que eu adoro. Inclusive, ó, a mulher que mandou um abraço quarta-feira é a minha amiga, que eu não esqueci o nome, que vende verdura ali na rotatória, frutas e verduras deliciosas, por sinal, ali na rotatória do radar descendo da prefeitura, sabe ali? Onde antes dava enchente, que alagava tudo aquele negócio ali, agora não dá mais, né? Dá ainda? Não dá mais enchente ali. Então assim, ó, fala de enchente. Às vezes, a gente não entende a mensagem de Deus. E quando acontece uma desgraça dessa, querendo destruir uma casa, morrer alguém e tal, a gente se revolta contra Deus. E aí, ao invés de irmos ao encontro dele para entender, a gente foge dele com raiva. E demora muito, quando a gente foge de Deus com raiva, porque ele fez aquilo conosco, demora muito para a gente entender o objetivo dele. Eu sei que é difícil quando a coisa acontece de repente. Pensa, destrói sua casa que levou anos construindo, gastou a vida inteira investindo naquela casa, ou morre um bicho de estimação, ou morre uma pessoa querida. A gente se revolta. Mas temos que entender que tudo para tudo tem um objetivo. A nossa inteligência é tão pouca e tão pequena perto do grande aprendizado que temos que ter para entender o que Deus quer nos falar, que a gente sofre. Tomara que um dia possamos entender melhor.
Esse dia vai demorar talvez, mas a gente tem que se esforçar para que ele não demore tanto. E para você que está feliz, é que a gente começa o programa agora. 2 minutos, a gente volta. E a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa lançou a campanha sobre trânsito nas redes sociais. Isso quer dizer o quê? Que, obviamente, terá um alcance maior e uma conscientização maior ainda na questão das pessoas, de todas as formas, de todas as idades e tudo, estarem conscientes disso. E o presidente da autarquia, o Roberto Pelissari, disse que essa iniciativa faz com que a iniciativa de educação e conscientização promovida pelo município faz com que as pessoas, na verdade, a cada conscientização, a cada pessoa consciente, perdão, a possibilidade de acontecer um imprevisto é menor. A própria prefeita, a vice-prefeita Elizabeth Schmidt, que também enalteceu essa iniciativa. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu assisti um filme ontem, porque ontem com aquela chuva, né, na quinta-feira, só assistindo o filme mesmo. E o filme era assim, uma menina que nos Estados Unidos pode dirigir com menos idade, com 17 anos, atropelou o menino e o menino morreu, porque ela estava no celular. E o menino era filho de um pastor de uma igreja lá, e o homem ficou muito revoltado com Deus, ter roubado, o filho ter morrido, etc. Tal. Mas com o tempo ele foi entender que aí ele não queria fazer a doação de órgãos desse menino. Estou mudando um pouco de assunto, só para você ver que a conscientização no trânsito. E ele não queria doar os órgãos do filho. Aí a mãe dele, a esposa e tal, conseguiram convencê-lo a doar os órgãos do menino. E aí a mulher começou a ir fazer palestras em escolas e lugares para os jovens, conscientizando-os da doação e do não uso de celular enquanto estava dirigindo. E no fim das contas, claro que o filme é muito emocionante, e no fim das contas eles vão ver que daí ele perdoa a menina foi presa, ele não abre o processo contra a menina, perdoa a menina, a mãe e a menina vão frequentar a igreja, e a menina que ganhou o coração era a menina filha do engenheiro que construíram umas casas para as pessoas que eram daquela igreja lá. Então, a conscientização é a melhor coisa em todos os segmentos, porque a pessoa consciente, por exemplo, assim, a campanha de trânsito, a semana de trânsito que vai conscientizar as crianças principalmente, porque essas são as melhores os melhores laços, vínculos e elos para a conscientização de tudo. Maus tratos aos animais, não furar sinal vermelho, não correr mais do que X que dá via, e etc, usar cinto de segurança e não usar telefone celular. Os Estados Unidos têm 7 mortes a 530 casos de doenças relacionadas a cigarros eletrônicos. Esse cigarro eletrônico também é uma bomba, hein? Isso daí fala que não faz mal, e que isso daí é para que as pessoas desistam do outro cigarro. Mas vejam bem, 7 mortes a 530 casos de doenças relacionadas a cigarros eletrônicos. Eu não sei o que tem de cigarro eletrônico na real. Deixa eu ver se tem isso aqui, alguma coisa. Aqui, ó. A Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos investiga mais de 150 produtos e informou que acionou o seu setor de investigações criminais para explorar a cadeia de fornecimento de cigarros eletrônicos, além de indicar o uso a causa do surto. Todo mundo já viu esse cigarro eletrônico, né? E tem um outro também que é parecido com esse, mas também é da mesma família. Só que as pessoas acham que elas podem substituir um com o outro. Eu sei que largar do vício do cigarro deve ser muito difícil, mas tudo na vida, o que não é tão difícil, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, o que é mais fácil pra gente, sabe o que é agora nesse momento? É ganhar dinheiro, né, João? E para ganhar dinheiro a gente tem que dar um intervalo, né, Júnior? Então vamos dar um intervalo e vamos dar uma faturada pra gente ficar mais rico do que já é. 2 minutos a gente volta. Estamos de volta! Antes da gente fazer a nossa entrevista com o Thiago, queria mandar beijos e abraços para Vanessa Alves, Eva Botelho, Elisa Radena, Emily Janaína,
Mari Meira, Marlúcia Oliveira, Gilmar Santos e Paloma Gonçalves. Quem que escreveu hoje esses nomes? E como é que sabe fazer letra bonita e não faz, que a gente lê? É ou não é, João? É ou não é? Aham. Ó, desculpa. Desculpa da aleijada muleta, rapaz. Gente, é o seguinte, ó. O sarampo está tomando conta de todos os noticiários do Brasil, que era uma doença que praticamente não existia e que agora está voltando assustadoramente. Ponta Grossa registrou o primeiro caso de sarampo, mas é um caso importado. A pessoa esteve em Minas Gerais, passou por São Paulo, Rio de Janeiro e foi detectada a doença aqui em um hospital particular. Mas a gente vê que a preocupação é grande e esse paciente é do sexo feminino, tem 27 anos e foi notificado no dia 5 de setembro esse caso. E o Tiago, que é enfermeiro do setor de imunização do município, está aqui com a gente. Tiago Bueno, tudo bem? Bem, Léo, boa tarde a todos. Está assustando um pouco esse sarampo, tá, Tiago? Bom, nós imaginávamos que o sarampo chegaria ao Brasil, né, isso desde 2018, já tinha essa informação Foi da OPAS, né? Começou, assim, acredito eu, as pessoas falam muito, não sei se isso é verdade, que com o caso da Venezuela, dos venezuelanos estarem entrando no país, e que lá estava todo esse processo do país deteriorado e acabaram vindo com vírus. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese seria a questão da Copa do Mundo, né, das certo, Olimpíadas, certo. Né, eventos internacionais. Certo. Né? Mas o principal mesmo é a falta da vacinação. Existem cálculos, né, relacionados com cada vacina, e para a tríplice viral, que tem um componente sarampo, né, precisa vacinar 95% da população. Se você vacinar 95% da população, o vírus não fica, né, se movimentando naquela região. E o Brasil, há um tempo, que não consegue atingir essa meta de vacinação. Talvez aí é porque as pessoas não lembram mais do sarampo, né? Mas eu acho que até não, Thiago, sabe por quê? Há tantas outras, por exemplo, vacinação da gripe. Começaram a falar na internet que a vacinação causava gripe, coisa e tal, e as pessoas começaram a se assustar. Então, assim, existe movimento, né? Um movimento contra a vacina, que eu não entendo isso. Então, é um movimento anti-vacina, né? Anti todas as vacinas, me parece, né? Exato, né? E eu não sei se a do sarampo entra nessa escala também. Entra também? A vacina tríplice viral, ela tem 3 componentes. Ela protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. Ela foi associada com o autismo. Ai, mas rapaz. não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a mesma coisa da gripe. A gripe, assim, nós sabemos que existem vários vírus da gripe. Exato. A vacina imuniza alguns e outros não. Exato. Não é assim, mais ou menos? Exato. No caso da gripe, né, a vacinação ela vai proteger contra os vírus que causam complicações, né, hospitalizações ou óbitos. Né? No caso do sarampo, tem várias vacinas que têm um componente sarampo, mas essa meta, infelizmente, não está sendo atingida, então o vírus volta a circular. Né? Mas aí são todas as idades que devem ser vacinadas, ou ainda está na campanha que só as crianças, porque aqui nós vimos o caso do paciente que tem 27 anos. Correto. O Programa Nacional de Imunizações, então ele tem um calendário básico de vacinação. Ele indica 2 doses de qualquer vacina com componente sarampo. Então entra aí o sarampo monovalente, a dupla viral, tríplice viral ou tetraviral. Essas 4 vacinas têm um componente sarampo, né? Então até 29 anos a pessoa tem que ter 2 doses com essas vacinas com componente sarampo. De 30 a 49, uma dose com alguma dessas vacinas com componente. Além disso, né, pelo retorno do sarampo, o Programa Nacional ele adicionou uma dose para crianças de 6 a 11 meses. Essas crianças menores, que não né, tinha não eram isso. E depois dos 39, então, a pessoa não vacina? Não, de 30 a 49, 30 a vacina 49. com uma dose. Os maiores de 49 anos, teoricamente, têm imunidade por doença, porque viveram no Brasil na década de 80. Então tiveram contato, né, com pessoas que tinham sarampo, adquiriram a doença e têm imunidade por doença. E essa doença, essa vacina que é dada nas crianças, por exemplo, ela tem durabilidade o resto da vida ou não? Bom, existe, com a segunda dose da aplicação da vacina tríplice viral, em média 91% das pessoas vacinadas vão produzir anticorpos e células imunes. Né? Então ela não é 100% também. Mesmo você vacinando, bastante, né? É alto. O percentual é bastante alto. Alto, claro. Mas assim, né? Existem ainda pessoas que são vacinadas e não ficam imunes, né? O corpo não responde adequadamente. Tem isso também, Tem, exato. Mas e daí o que faz?
o que confere imunidade seria a doença para essas pessoas. Porém, se eu for vacinado... a pessoa, deixa eu entender assim, para nós entendermos aqui juntos. Então, a pessoa toma a vacina não tem reação no organismo dela, ela pega a doença. Correto. Com a doença, ela se torna imune daí, é isso? Isso mesmo, correto. Então, a doença vai criar anticorpos nela. Exato. Ela tem uma eficácia de 91% com a segunda dose, né? Mas assim, mesmo que eu não tenha uma resposta adequada à vacinação, as pessoas que vão produzir resposta adequada, elas também vão me proteger, porque o vírus não vai ficar circulando. Ah, sim, então, é óbvio, claro, vai ficar protege circulando. da mesma porque forma. o problema é a circulação do vírus, esse Exato. é o problema maior, eu posso ser suscetível. Se o vírus não está na região que eu vivo, você está tranquilo. Estou tranquilo. E se você for suscetível e ele estiver na região que você vive e você adquirir esse vírus, assim, você tem quanto tempo para detectar e como detecta? Porque pode levar até a morte, não me parece, não? Pode. Raramente o sarampo leva à morte. No caso, em 2019, já houve óbitos em São Paulo, no caso, né? Após a vacinação ou a exposição, né, com uma pessoa suspeita ou com sarampo, 14 dias após eu vou apresentar sintomas. Que sintomas? Os sintomas iniciais, né, do sarampo é um quadro viral. Mal-estar geral, tipo dor uma muscular, gripe. Exato, dor articular, tosse. Em todos os casos apresenta tosse com catarro, febre acima de 38,5, né? É a primeira fase da doença. A segunda fase é a fase exantemática. Exantemáticas são manchas avermelhadas. Que elas já surgem, é? Exato, elas iniciam atrás das orelhas, face e depois espalham pelo corpo. Essa fase já é crítica? A fase crítica pior é a anterior, para falar a verdade. A fase exantemática mostra mais, né? Que chama atenção pelas manchas avermelhadas, né? Mas eu transmito mais o vírus na fase anterior ao exantema. Mas eu estou dizendo para a pessoa assim, então, por exemplo, essa fase das manchas, para a pessoa é uma fase crítica? É uma fase crítica porque expõe a pele, pode estar exposto a infecções secundárias. Porém, mas ainda a pessoa consegue ter cura? Tem sim. É uma fase menos transmissível nessa fase, né? E o diferencial das manchas avermelhadas do sarampo para outras doenças exantemáticas... Que seria a catapora, que tem mancha também? Também, né? O sarampo não coça. A catapora que coça? Sarampo, catapora, varicela, coça bastante, né? Então é um diagnóstico diferencial. E elas formam feridinha também ou não? O sarampo forma feridas também ou não? Formam feridas. O exantema ele é farináceo, a pele ela fica... escamando, sabe, pequenas partículas. Agora, nessa fase aí, a pessoa vai, vamos supor que ela não detectou a primeira fase achando que era uma gripe, e ela detecta na segunda, ela tem que procurar imediatamente o médico, porque aí há uma reversão do quadro. Bom, então aqui, a partir do momento que a pessoa ela já teve o contágio, né, normalmente a maior parte dos casos evoluem para a cura. Sabe? A maior parte é cura. Porém, é desencadeada uma cadeia de ações após a notificação do caso. Então, o médico atender uma pessoa com sintomas, febre, exantema, mal-estar geral, pode ser sarampo. Ele faz uma notificação, encaminha para o setor de epidemiologia. O setor de epidemiologia faz a investigação do caso. Você viajou para São Paulo? Você teve contato com alguém com sintomas de sarampo? Eu viajei para São Paulo. É um alerta. Então, tem que fazer uma ação de bloqueio. Então, todas as pessoas que ela teve contato, né, se ela foi na padaria, foi na igreja, foi na academia, o nosso setor de imunização vai atrás dessas pessoas e vacina todo mundo que teve contato com esse caso suspeito. Quando a pessoa é vacinada até 72 horas após o contato, a vacinação ela é efetiva. E as pessoas não vai adoecer. Nenhum. Exato. Mas daí transmite pelo contato da mão? O vírus do sarampo, né, é altamente contagioso. A transmissão se dá por via aérea. Então, na via aérea do paciente que o vírus está instalado. Então, quando eu estou falando, eu estou tossindo, estou espirrando, ou somente respirando no mesmo ambiente, o vírus está no ar. Exato, em forma de aerosóis, né? Então, micropartículas virais ficam suspensas no ambiente e contaminam as pessoas através daí. Tá? Nossa, porque se a pessoa estiver no ônibus, ela contamina muita gente. Exato, então eu não preciso tossir, espirrar. Só de respirar no mesmo ambiente, eu estou expelindo essas micropartículas virais. É por isso que é tão contagioso. E como é que está aqui em Ponta Grossa? Em que pé está, por exemplo, a vacinação? Bom, nós temos dados assim... As pessoas estão procurando ou não? Houve uma boa procura. Os postos estão fornecendo ou não? A vacina tríplice viral, né, que é a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, ela faz parte do calendário de rotina, isso já há um bom tempo, né? Todas as 21 salas com sala de vacinação têm a vacina.
Em relação à cobertura vacinal, os dados oficiais são para crianças até 1 ano. Então, quando você pega lá a segunda dose, que é feita com 15 meses, cerca de 90, 91% das crianças estão vacinadas. Então, isso reflete para a idade adulta. Claro que o adulto ele tem mais resistência à vacinação. Tem muita gente que associa a vacina com coisa de criança. Ah, não, agora eu sou adulto, eu não preciso mais de vacina. E não é bem assim, né? Então, o adolescente, o adulto também precisa. O ser humano é complicado, né? Nem quando é pro bem dele, ele acha alguma coisa para dizer, não vou fazer. A gente chama desculpa, né? Acha uma desculpa mesmo, Mas o sarampo complica, porque é uma doença que a vacinação ela pode proteger. E a única forma de proteger é através da vacinação. Então, as pessoas precisam estar mais conscientes quanto a isso, ao autocuidado, né? Porque as pessoas acabam criando coisas, né? Dizendo que a vacina foi criada para matar as pessoas, para assim, e não estou falando exatamente do sarampo, mas as pessoas criam umas loucuras, e daí quando é final de tarde no vão de cerca lá da vila, ou do centro mesmo, no vão da janela dos apartamentos, a pessoa começa a falar essas besteiras, e aí o que acontece? O outro escuta pela metade, já espalha pela metade, quando chega lá no final, tá um bolo desse tamanho, e aí a pessoa não sabe mais o que é certo e o que é errado. Bom, quer dizer, assim, a pessoa com pouca instrução, lógico. Tem alguns casos que a vacinação é contraindicada. Então, né, quem não deve ser vacinado são crianças menores de 6 meses, pessoas imunodeprimidas por doença ou por uso de medicamentos, né, imunossupressores. Que são as depressivas? Né? Não, imunodeprimidas em relação ao uso de medicações que baixam a imunidade. Por exemplo, no HIV, um exemplo, né, câncer, né, quimioterapia. Né? E gestantes também não podem ser vacinadas. Não existem estudos conclusivos em relação ao problema que a vacina pode causar no feto. Então, gestantes não são vacinadas. E até as mulheres em idade fértil que planejam engravidar, né? Após a vacinação, elas têm que manter 30 dias com precauções extras para não engravidar. Você usa lá o contraceptivo oral, vai associar também o preservativo. Né? Então não pode engravidar. Para não ter nenhum risco. E pessoas também, os doadores de sangue, né? Se a pessoa doou sangue hoje, ela vai ter que aguardar 30 dias para ser vacinado. Ou ao contrário, né? Vacinei hoje, por 30 dias não vou poder doar sangue. Aguarda 30 dias e procura o banco de sangue para doar. Agora, nesse aspecto geral, você falou que há só dados até 1 ano das crianças vacinadas, 95, que é bastante. Não há um dado ainda, sei lá, em Ponta Grossa, no Brasil, dessas pessoas dos adultos que resistem um pouco a essa vacina? Não tem dados? Não, existem dados, assim, só que no caso da população adulta tem a questão da migração, né? A questão da morte. No caso, Ponta Grossa é uma cidade universitária, então tem pessoas que residem aqui, mas que são de outras cidades. Então é um pouquinho complicado a análise. Mas fizemos alguns cálculos, assim, não são exatos, né? Mas a população... Mais ou menos. E seria mais ou menos 80% a 85%. Mas tá bom, então, tá? Tá bom. Aquela questão, né, dos não vacinados. Poderia ser melhor, dos 90 e pouco, para que não houvesse circulação. Mas 80 e pouco, eu acredito, porque como há essa medo, mas Léo, sabe dizer, um medo problema? bobo, não é? Tem um pequeno problema quanto a isso, né? Então tem aquela meta de 95%, né? Então Ponta Grossa não atingiu essa meta. Então a cada ano mais pessoas nascem e essa porcentagem ela vai se mantendo por vários anos. E o perigo continua. E o perigo continua. Isso causa pequenos bolsões, né, de pessoas que não são vacinadas, que são suscetíveis à doença. Isso faz com que a doença volte àquele município. Então é importante que todo ano seja. Eu não sei se estou enganado, mas acho que uma fase meio arredia é o adolescente masculino, não é mais arredio o adolescente masculino? Menino. Um homem, né? Para tudo. Porque o adolescente já tem essa coisa que nunca pega nada, né? Ele não pega nada, ele não morre, ele é eterno, ele é tudo. É machismo bobo, né? Claro, lógico, já vem da educação do machista mesmo. E aí o que acontece? Com isso, ele acha que ele é imune, que não vai pegar, e ele talvez seja esse X% que não vacina. Não, eu estou dizendo isso é opinião minha. É uma hipótese. Não é uma questão que seja comprovada, mas me parece, porque as pessoas mais idosas em relação à própria vacina para a gripe, elas são mais... Conscientes? Elas são mais conscientes. Tem umas que já fazem campanha para os vizinhos para irem, tem alguns arredios que ficam, mas isso é uma questão da ignorância mesmo da pessoa. Então, em relação a dados de cobertura, né, as crianças têm uma cobertura adequada, não adequada, mas próximo do adequado, pessoas mais velhas também têm uma cobertura legal, mas os adultos, jovens, são a população mais difícil de ser sensibilizada à vacinação. E, infelizmente... Porque não é só nisso, no trânsito também.
O adulto jovem é o mais difícil para usar cinta, é o mais difícil para não ter o celular. Ele é o complicador da história em todos os segmentos. É verdade. Não é? Uma pena, né? É uma pena porque justamente são os que morrem, né? Ah, sim, né? Morrem, não digo na questão do sarampo nem da vacina. Eu digo... Outras questões. São os que morrem no excesso de velocidade, no fura-sinal, no racha, no eu sou imortal. Excessos, né? Com bebida, né? Isso, os excessos acabam sempre sendo a causa dessa população e que está numa fase de trabalho, uma fase produtiva, se parar, ou ela fica com sequelas de falta de membros, ou de cadeira de roda, então, etc. Entrando nesse assunto que você está trazendo em relação ao jovem adulto, né? Tem que lembrar que vacina não é coisa de criança. Vacina é para todas as idades. Então, estamos numa fase agora do sarampo que está pegando, mas o Ministério da Saúde ele se antecipa a algumas situações, né? Então, Ponta Grossa pode ter casos de febre amarela agora em novembro já de 2019. Ah, já é? Pode. Então, assim, é legal. E febre amarela, para nós, aparentemente, nós estamos numa área que não se torne comum. Porque que antigamente não tinha orientação da vacinação até, né? Era Mara Livre, no caso, né? Porém, em Ponta Grossa já tem casos confirmados de epizotia, que são os macacos que têm o vírus, né? E quando esses macacos se encontram em que região aqui de Ponta Grossa? Na região do Alagado? Regiões de mata, né? Porque ali na região do Alagado, ali... Foi encontrado um macaco morto. né? Mas ali, por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem casa lá, antes eu ia lá, às vezes, na época, assim, de verão, coisa e tal, a gente escutava muito não sei se eu falo, o canto deles, e ele dizia que são os macacos chinos, não me lembro que raça de macaco, mas que tem naquela região ali. São os bugios, né? É. Em relação à febre amarela, são 2 ciclos da doença. Tem o ciclo silvestre e o ciclo urbano. No silvestre, só os mosquitos que vivem em beiras de rio, matas, que são os vetores de transmissão. Né? Então, no caso, o Aedes não está nas zonas de mata, né? Ele está na zona urbana. Centro. Então, por enquanto, o mosquito que está na zona urbana, ele não é o transmissor por enquanto. Porém, pela questão da migração, a pessoa faz um turismo rural, ou a questão do trabalho, né, na área rural, e pode ser picado lá, vir para a cidade, enfim, desencadear o processo do ciclo urbano. Porque quando é picado, a pessoa nunca sabe que mosquito que picou, né? Se foi um pernilongo, se foi o que foi que picou. Nesse caso, só é o local mesmo que foi picado, né? Mas, enfim, só para concluir em relação ao jovem adulto, né? Então, não é coisa de criança, o jovem adulto precisa ser vacinado, e para o jovem ele precisa, além da vacina contra a febre amarela, que é uma dose na vida, então... Essa dose febre amarela, já começou essa vacinação ou ainda não? Tem, o ano todo. O ano todo tem? Porque assim, algumas regiões que você viaja, tem que atestar que tomou essa agora vacina. Não tem mais. Agora, sim, isso é verdade. Agora, todo o Brasil é a área com indicação da vacinação. Todo o Brasil Todo o Brasil. É um calendário único agora. Não tem mais somente algumas regiões que têm indicação e outras não. Então, todo o Brasil tem que ter uma dose, né? Todo brasileiro tem que ter uma dose da vacina contra a febre amarela, 2 doses para a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola até 29 anos. Tem que lembrar também da vacina contra a hepatite B, que são 3 doses, e a vacina antitetânica, né, dupla tipo adulto, contra difteria e tétano, que todo adulto também tem que ter 3 doses, que é o esquema primário. Então são 4 vacinas, DT, hepatite, tríplice viral, né, e a febre amarela. Então quem não tem, procura uma unidade. Elas têm épocas para tomar essas vacinas ou toma tudo junto? Quem foi vacinado quando criança, né, daí ok, está vacinado. Se não tem o histórico anterior, a pessoa é considerada não vacinada se não tem a carteirinha ou algum registro no sistema de Mas assim, como é que a pessoa... vamos falar desse adulto que é resistente às vacinas. Ele procura um postinho de saúde para vacinar? Correto. Então, Ponta Grossa são 21 salas de vacinação. São 20 na área urbana e uma na zona rural, né, na região do Guaragi. Procura uma unidade de saúde com sala de vacinação. Você tem a carteira de vacinação, ok, leva a carteira de vacinação, um documento com foto e é vacinado. Se não tem a carteira de vacinação, chegando na unidade é feita uma pesquisa num sistema de informação. São 2 sistemas, em Ponta Grossa, no intranet, que tem registros da década de 80 para frente, né? E o Sistema Nacional de Informação, que é de abril de 2016 para frente. Então fez a pesquisa. Tem histórico vacinal, só completa as doses que faltam. Se não tem histórico nenhum, né, a pessoa é considerada não vacinada e é iniciado o esquema. A pessoa recebe as 4 doses e depois é prazada a segunda dose. Ela pode receber as 4 doses no mesmo dia? Não. Pode. No mesmo dia deve. É 4 picadas? 4 picadas, são 4 injeções.
vai desencadear um processo, né, de estimular o sistema imunológico da pessoa para produzir anticorpos e células de defesa. A vacina é um medicamento, né? Então ela é produzida por laboratórios, passa por um instituto de qualidade que fica, né, em Brasília. Todas são testadas. Só é liberada para a população, né? Então, a vacina pode causar alguns eventos adversos após a vacinação? Pode, só que são eventos leves. A maior parte das vacinas são pouco reatogênicas, né? Tem algumas pessoas que sentem um pouco de dor muscular, um pouco de tontura, né? Mas são sintomas leves, passageiros, transitórios, né? Porém, o benefício da vacinação, ele é permanente, né? Então, é muito melhor. Sente uma dorzinha leve do que ficar doente, né? Porque, por exemplo, você falou da hepatite e do tétano, que aparentemente são coisas assim, não vai acontecer, mas o tétano é uma coisa perigosíssima, não é? O tétano a letalidade é alta no caso, né? É bem difícil de tratar, precisa de soro, imunoglobulina, é caro o tratamento, né? E dolorido também, não é? E a vacina custa centavos. Uma dose custa centavos, o tratamento custa milhares de reais. E da hepatite B, que a hepatite B, que é a vacina, a hepatite B é uma das hepatites mais perigosas. Hepatite B é muito fácil de pegar, né? Vou lá fazer a unha, na manicure, né? Então, foi tirar ali a cutícula, sangrou, né? A pessoa não lavou, não secou e passou ali o esmalte por cima, ali no pincelzinho do esmalte, ali no frasco, vira uma cultura ali para o micro-organismo. A próxima pessoa que ela tirar a cutícula, sangrar e passar o esmalte, a pessoa pode pegar hepatite B. Então é muito fácil pegar hepatite B. E quais as consequências da hepatite B? Ela está com o fígado? Sim, ela causa hepatopatia, né? A pessoa como uma cirrose? Parecido. E pode levar à morte também, no caso, né? A hepatite, as várias hepatites, né? Mas a B me parece ser a mais perigosa, mas assim, a hepatite B e a hepatite C são as mais perigosas, né? E que diferença tem da B com a C? É o micro-organismo. Mas os efeitos na pessoa? Não, assim, são parecidos. E o que tem vacinação, que é o mais importante, a gente tem só para hepatite B e para hepatite A. Para as demais não tem vacina. Daí são questões de uso de seringas, sexo com preservativo, questões, né, de parte sexual mesmo. E vacinas são só essas duas. Mas assim, que sintomas as pessoas... elas são aquelas doenças silenciosas, elas despertam algum sintoma? Elas vão apresentar icterícia, né? A pele fica amarelada, os olhos ficam amarelados, é um mal-estar geral. Tem sintomas relacionados próximos. Mais ou menos iguais a esse que você falou. O que muda é o grau? Não, é o micro-organismo que causa, né? São subtipos de vírus, no caso, né? São diferentes. Mas elas são curáveis, assim, por exemplo, quando está nesse estágio que você falou, já de pele amarela, olho amarelo ou ainda não? Não, são curáveis, sim. São possíveis de cura. O tratamento são medicamentos caríssimos que o SUS fornece. O problema é quando a pessoa procura o tratamento já no estágio avançado da doença, né? Daí, normalmente, a letalidade é maior. Casos bastante assim, aqui em Ponta Grossa, por exemplo, desses casos de hepatite? Bom, eu não tenho acesso a essa informação para te passar exatamente. Mas todo ano são notificados casos de hepatite. Porque tinha, um tempo atrás até eu fiz uma entrevista com aquela doença que eles chamam de aquela que era no tempo de Cristo, que eles isolavam as pessoas que tinham os... Lepra, né? Lepra. Hanseníase. A hanseníase, né? A hanseníase que também é uma doença que, assim, as pessoas acabam deixando e ela é terrível quando a pessoa adquire, não é? Contagiosa pra caramba, né? Contagiosa e para a pessoa também deixa sequelas horríveis quando ela não trata em tempo. Exato. Que ela acaba deixando, achando que é uma coisa e outra. E eu não sabia que tinha tantos casos em Ponta Grossa. Tem, né? Não só a hanseníase, como tuberculose também, né? Ponta Grossa tem uma central que trata só esses tipos de doenças, que é o SAI, né? Ali fica atrás do Paládio, ali. É uma área de referência para todo o município e tem muitos casos. Mas né? Eu acho que assim, a diferença, por exemplo, da hanseníase com a tuberculose, me parece que a tuberculose ela se manifesta mais fácil, né? A título assim, porque a pessoa começa a tossir e daí ela vai vendo e daqui a pouco até tosse com sangue, quando ela está num período mais avançado já. Né? A hanseníase ela tem sintomas muito mais dermatológicos, né? Aquelas manchas que a pessoa perde a sensibilidade, né? Então demora um pouquinho para perceber. Demora né? mais para aparecer, né? Já a tuberculose não, né? Emagrecimento, febre vespertina, e a tuberculose leva a tosse morte com meio rápido, catarro, não leva? né? Olha, hoje em dia é difícil morrer por isso. É o tratamento ele é muito eficiente, né? Tem lá o risco, mesmo né? nesses estágios aí que você já falou, adiantados? Assim. Normalmente as pessoas elas não morrem, mas elas permanecem com as sequelas, que são os problemas articulares. E cegueira, né?
A tuberculose da cegueira? Sim. Ah, não, a hanseníase, A no caso, hanseníase, tá né? falando. Então a pessoa ela tem cura, mas as hanseníase não sequelas... morre. As sequelas são terríveis da hanseníase. Ela vai usar um medicamento, a talidomida, aí para sempre, para reduzir as dores. E as sequelas são terríveis em alguns casos, mas não vamos falar disso agora. A gente ia falar, mas foi bom você vir aqui, já esclareceu. Foi legal. Obrigado, viu, querido? Obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade. Eu quero só fechar a entrevista com o Thiago. Existe, então, vacina para a maioria dos casos. Se você está em dúvida, que perdeu a carteirinha ou não tinha carteirinha, se você está em dúvida, é melhor você consultar um posto. Aí, lá eles vão procurar e vão dar. E na dúvida, tome 4 picadas e você vai ficar feliz e tranquilo para todo sempre, ok? 2 minutos a gente volta. Estamos de volta e vamos mandar beijos e abraços para Maria Ney, Paulo Oliveira, Maicon Guilherme, Marlon Lima, Humberto Polese, Amanda Silva. Amanda Silva que ganhou, não foi? Amanda Silva ganhou o convite para hoje? Vai estar teu nome... Hã? Não pegou muda, eu vou quebrar a cara dele. Era 5 pessoas, mas ela se sorteou para Amanda 5? Tá, ele entendeu errado, mas Amanda, você pode ir lá então, só que assim, eu precisava que você mandasse o nome das 5 pessoas que vão com você, pra gente poder deixar liberar na portaria, ok? Ou em último caso, nós vamos deixar o seu nome com mais 4, ok? Aí, Vera Lúcia Panoicon, Marienei, Carlos Castro, Gilmar Santos, Gisele, Vivian Tuchin e Joyce Gibiluca. Os sobrenomes estão errados aí, talvez na pronúncia. É que tem alguns sobrenomes que no primeiro impacto assim a gente leva um susto e depois a gente pronuncia certo. No PG Play, Robson Caetano do Santa Paula, Michele Araújo de Curitiba, mãe do Matheus. Vou te contar, viu, Michele? Vamos ter que ter um papo depois. Vamos ter que falar no telefone nós dois, que essa cruz está pesada aqui, rapaz. Cleide Gomes e sua filha Marise, do Rio Verde. Na fanpage Queen, Douglas Mendes, dos Periquitos. E quer ganhar os ingressos, porque não deu ingresso para ele. Rafaela Diamante quer ganhar os ingressos do Então vamos fazer o seguinte, ó. Douglas Mendes e Rafaela Diamante, vocês têm ingresso. Vou deixar o nome de vocês na porta. Só vocês teriam que me falar se querem ir hoje, eu vou deixar hoje já. Se não for hoje, vai valer para amanhã também. O Douglas Mendes e a Rafaela Diamante, ok? E, na verdade, eu tinha falado pro menino que era para sortear 1 de cada. Ele sorteou 5 para uma, não tem problema. A gente sorteia para vocês mais 1 de cada um, ok? A Amanda pode ir com os 4 convidados dela e o Douglas vai com o dele e o Rafaela dele. Você só deixa isso daqui para depois nós deixarmos o nome para vocês. Ó, eu tinha mais umas matérias aqui para a gente ler, mas nós vamos fazer o seguinte, ó, para falar para vocês. Só que o Matheus separou um vídeo, que segundo ele é muito lindo, do amigo dele, amigo nosso. Cadê o menino? O nome do menino? Hã? Do Albano. Antes eu posso chamar aqui, Júnior, as promoções da Queen para sexta, sábado e domingo? Posso? Então, ó, sexta-feira na Queen, você vai ver aí, ó, segue o funk, veja aí. Não... Ah, tá aí, ó, tá aí. No sábado, Festa das Glamurosas, onde mulher não paga, das 11 à meia-noite. As glamurosas, poderosas, gostosas, plenas e únicas não pagam das 11 à meia-noite. E o domingo, ó, domingo é o seguinte, ó, no domingo nós vamos liberar das 18 às 20. São 2 horas que homens e mulheres não pagam. É o nosso grande domingo, que é domingo livre no sentido assim, não é livre todo horário não. É domingo livre das 18 às 20. Ó, Rafa, ficou bonito lá em cima, hein? Ó, Rafa, o que achou aí, João? Do Rafinha lá em cima? Se meta com o cara. E aí agora, então, cadê o nosso amigo cadê? O nosso parceiro Albano.
montou um vídeo que é o poder da ação, que é legal mesmo. Eu já vi, eu estava brincando com o Matheus, que ele falou que é legal, não, mas nós vimos todos aqui no estúdio, achamos muito top e por isso a gente quer passar para vocês. E com esse vídeo a gente se despede. Muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês. Vamos nos encontrar daqui a pouco na Queen. E segunda-feira nós estaremos aqui ao vivaço, com aço, e mostrando para vocês por que é que a gente começa uma semana bem. Shalom, Okay? shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Beijo! Imagine a seguinte situação. Um iatista chega para o outro e fala: Cara, você viu o vento hoje? Está péssimo. Vendo aonde a conversa iria chegar, o outro logo perguntou: Mas está péssimo só na sua rota? Na verdade, está péssimo para todos. Para um iatista, não existe um vento ruim, pois o vento é o mesmo para todos os atletas. O que irá diferenciar um do outro é como eles irão agir em função desse vento. E a vida segue mais ou menos assim. Mesmo que os ventos não sejam o mesmo para todos, ficar parado apenas reclamando do vento não irá te ajudar a chegar a lugar nenhum. E é esse o objetivo desse livro: mostrar como devemos fazer isso. Esse é o Seja uma Pessoa Melhor e hoje a resenha é sobre o livro O Poder da Ação. Certa vez, um senhor estava pescando em seu barco. O primeiro peixe que ele pega é um grande peixe-espada. Ele olha para o peixe, analisa bem e depois devolve ele ao mar. Logo em seguida, ele pega outro, ainda maior. Novamente, ele olha bem para o peixe, mede o tamanho dele e depois devolve ao rio. O terceiro, o quarto e o quinto peixe que ele pega são pequenos peixes. Aí ele olha com uma enorme satisfação e os coloca dentro do cesto dele. Outro pescador, vendo aquilo tudo e não entendendo nada, resolve perguntar: Ô amigo, por que você está devolvendo os peixes grandes e ficando apenas com os pequenos? Ao que o pescador responde: Sabe o que é? Lá em casa a frigideira é muito pequena e peixe grande não cabe nela. A gente pode até rir dessa história, mas tendemos a fazer isso também nas nossas vidas. Vejo muitas pessoas com um potencial enorme, mas vivendo aquém das suas possibilidades e achando normal tudo o que acontece em nossa volta, vendo TV e acreditando nas tantas notícias sensacionalistas da internet, adormecidas por um anestésico superpotente chamado mediocridade. O primeiro passo aqui é: acorde. Não seja como o pequeno pescador que se contenta apenas com os pequenos peixes. Agora deixa eu contar uma outra história. Esses dias estava conversando com um dos meus amigos que havia casado há algum tempo. Aí conversa vai, conversa vem, ele me confidenciou: Sabe, eu não como quase nada e mesmo assim não paro de engordar. E continuou: Até meu médico disse que meu metabolismo é muito lento para a queima de gordura. Por isso estou assim tão acima do peso. Com enorme respeito, curiosidade e a liberdade que uma amizade nos dá, logo perguntei: Mas qual exame é esse que seu médico fez para avaliar seu metabolismo e queima calórica? E foi nesse momento que sua mulher entrou na conversa e disse: Isso é tudo conversa fiada. Você acha mesmo que existe esse médico? A verdade é que ele come muita besteira, especialmente à noite, na hora de dormir. E o autor dá o nome de historinha para isso. Eu sei que existem pessoas com metabolismo lento, porém, essa é uma parcela mas muito pequena da população, e é mais provável que você não esteja nela. Assim como nesse aspecto, existem milhões de outros no qual as pessoas não param de contar essas historinhas. O segundo passo é parar de dar desculpas e agir. Mas eu não consigo mesmo emagrecer. O que eu faço? Saia da sua zona de conforto. Pague o preço. Busque um ótimo nutricionista. Compre os melhores livros de nutrição e emagrecimento. É assim que alcançamos nossos objetivos. Agora quero contar algo que sempre bato na tecla aqui. A gente vai mal nos estudos e culpa o professor. Fica sem dinheiro no final do mês e culpa os impostos. Briga com quem a gente ama e tira toda a sua culpa da briga. Mas que tal parar com tudo isso e começar a ter responsabilidade pelas coisas? Que tal parar de culpar o professor e ter uma atitude mais proativa na sala de aula e também fora dela?
Que tal se organizar seu dinheiro mensalmente, o que para mim já está longe do ideal, para parar de reclamar que está sem dinheiro? Ou ainda melhor, que tal fazer algum curso ou arrumar formas de aumentar sua renda? E que tal refletir sobre seus atos, para perceber que você também tem sua parcela de culpa em todos os aspectos da sua vida? O terceiro passo é autorresponsabilize-se. Seja o capitão da sua vida. Aproveite o vento que aparentemente sopra contra a sua vida para impulsionar o seu barco. Aproveite a maré e as correntes que antes o atrapalhavam para direcioná-lo para os seus objetivos, antes que o mundo e as circunstâncias o façam. Você não pode mudar o mar, o vento e as correntes, mas pode sim mudar a direção do barco, a posição das velas e do leme para poder alcançar seus objetivos. E agora, preciso citar algo que Steve Jobs disse certa vez. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá fazer, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Já falei bastante sobre o foco e ainda irei falar mais sobre isso. Para quem ainda não assistiu meus vídeos desse assunto, é só clicar no izinho que está no canto superior direito. Além de tudo que disse lá, a qualidade de não se distrair com outras coisas, a arte de dizer não a centenas de outras boas ideias, é o que é de fato mais importante. O quarto passo é foque. Agora imagine aquela criança mimada, onde os pais dizem sim para todos os pedidos do filho, vivendo cercada naquele mundo perfeito criado pelos seus próprios pais. Em contrapartida, imagine aquela criança que é sempre criticada, reprovada pelos pais ou tendo a sua indiferença. Podemos perceber que esses dois casos vão criar verdadeiros monstros para se viver na sociedade. E foi pensando nisso que aconteceu um estudo feito por Marcial Lossada. Ele fez um estudo sobre as relações entre elogios e puxões de orelhas, para tentar verificar cientificamente qual seria a melhor proporção para se ter um ótimo relacionamento. O que ele encontrou é surpreendente e é mostrado nesse gráfico aqui. O que ele diz é que precisamos de 6 a 8 elogios para cada puxão de orelha para se ter um desempenho ótimo. Porém, entre 3 a 11 elogios para cada interação negativa, estaremos também no caminho certo. E aí podemos ver que quando se aumenta ou abaixa a relação de elogios, criamos uma situação onde estaremos destruindo nossas relações. Normalmente, nossas relações de trabalho ou até naquela amizade costumam rondar as mais baixas relações. Tendemos a apenas criticar pessoas, a deixar elogios guardados na nossa mente. O quinto passo para ter o poder da ação é comunique-se, que no caso é traduzir em palavras seus sentimentos para que se crie um ambiente mais harmonioso possível. Me lembro quando eu era criança, o que eu queria mesmo era me tornar adulto. Olha como eles são legais, podem dormir até tarde, têm dinheiro para comprar bastante balas e não precisam nem dar mais satisfação para os pais. Porém, quando eu me tornei um adulto, vi que as coisas não eram tão simples assim e fico até com uma pontinha de saudade dos meus tempos de infância. E quantas outras pessoas já não fizeram isso também? Quantas pessoas pediram um relacionamento para depois se decepcionarem? Quantas pessoas pediram riqueza para depois ficarem sem tempo e sem paz de espírito? Quantos jovens pediram um carro e depois perderam a sua vida dentro dele? O que estou tentando dizer com tudo isso é que precisamos fazer as perguntas corretas e de parar de ter as certezas falsas. Saber fazer as perguntas certas te direciona para o que você realmente quer e te faz pedir somente o que é benéfico. O sexto passo é questione. E por último, quero repetir algo que já disse em outros vídeos. Nós temos basicamente duas alternativas quando vemos esse vídeo. A primeira alternativa, que é a que normalmente as pessoas que não gostam de livros de desenvolvimento pessoal fazem, é de dizer que isso é um monte de bobagem que não agrega nenhum valor, deixando de lado todo esse conhecimento e voltando para a sua vida medíocre. Ou querer abraçar todos os ensinamentos de alguém que já passou por muitas dificuldades e que deu a volta por cima, de alterar suas crenças de insucesso e, consequentemente, ter uma vida de sucesso e de realização. O sétimo e último passo,
que na verdade a soma dos outros 6 é crer. Crer que você pode sim alterar seus pensamentos e acordar para a sua vida. Não ficar parado esperando acontecer, mas sim agir. Também se autorresponsabilizar e tomar as rédeas de sua vida. Focar no que realmente importa. Comunicar-se da maneira mais efetiva possível. E questionar todos os seus dogmas para te levar a um lugar melhor e mais elevado. E é isso, pessoal. Esses foram 7 passos do livro O Poder da Ação. E apenas rapidinho aqui, queria agradecer a todos vocês